paz do Senhor, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. A palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 4, apenas a parte B do versículo. Olha o que está dizendo. É certo que não morrereis. Essa foi a palavra que Satanás, usando a serpente, falou para Eva. Por que Satanás disse para Eva, é certo que não morrereis? No versículo 17 do capítulo 2, Satanás, conversando com a Eva, pergunta para ela. E ela diz então, não, nós não podemos comer apenas da árvore que está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim, o fruto dela nós não devemos comer, porque disse Deus, certamente morrereis. Deus faz uma afirmação, certamente morrereis. É certo que morrereis, se vocês comerem do fruto que está no meio do jardim. Satanás, então, conversando com a serpente, aliás, usando a serpente conversando com Eva, ele pergunta para ela, e ela então dá essa resposta. Mas Satanás, ele bota em dúvida a palavra de Deus, dizendo, não, certamente vocês não morrerão, porque do dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Meu amigo, a Bíblia, ela diz que Deus, ele é a verdade. Deus não mente. Deus não tem mentira. Deus não tem mentira. Deus é a verdade. A Bíblia fala que o Senhor é verdade e que o diabo é mentira. O diabo é o pai da mentira. O Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. O diabo, ele não fala a verdade, porque nele não há verdade, só há mentira. Mas Deus havia falado para Eva que se comesse do fruto da árvore do meio do jardim, que era proibido, morreria. Mas Satanás disse, não, Deus está mentindo. Vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, o enganador, o ilusionista, o enganador das nações. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 128, que a palavra do Senhor, ela é reta e não pode ser colocada em dúvida. Não, senhores, a palavra de Deus não pode ser colocada em dúvida. Olha o que ele diz. Por isso considero justo os teus preceitos e odeio todo o caminho da falsidade. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é reta, ela é pura, ela é digna de confiança. Mas Satanás, ele tenta fazer com que as pessoas, elas desacreditem da verdade de Deus. E Eva não tinha que estar conversando com Satanás. Ela não tinha que estar enamorando o pecado. Ela não tinha que estar dando ouvido para o mentiroso. Não, é bem verdade que a mentira, ela é boa, ela é doce, ela parece ser boa, ela é doce. A mentira é fácil de ser ouvida, as pessoas gostam mais de ouvir uma mentira do que uma verdade. Mas isso não é de agora, é desde lá. Então a mulher ouviu Satanás e então Satanás conseguiu iludir a mulher com as suas mentiras. Você será como Deus, você não vai morrer, você vai ser como Deus. E ela então comeu da árvore, viu que era boa, os seus olhos desejou, olhou e ela desejou, comeu daquele fruto, então ela caiu em pecado e morreu a morte espiritual. Prezado amigo, prezado irmão, no Salmo de número 91, versículo 4, aliás, o Salmo 91 é um salmo muito adorado por muita gente. Há pessoas que cometem até o erro da idolatria, né? Adorando o Salmo 91. A grande verdade é que o Salmo 91, ele é muito poderoso, mas ele não é poderoso só em estar aberto na sua casa e você fazer tudo errado. Olha o que está dizendo no versículo 4, e aqui está o segredo da proteção de Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqueles que habitam descansarão. Mas olha o que diz no versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas penas, das suas asas, você encontrará refúgio. É verdade, você encontrará refúgio, você estará refugiado, protegido debaixo das suas asas. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você entendeu o que está escrito aqui? Eu vou te explicar. Olha o que está dizendo. Ele está dizendo que ele te cobrirá com as suas asas
e com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro e encontrará refúgio, ou seja, você vai estar protegido, refugiado debaixo das suas asas. Só que tem um porém: a fidelidade dele será o seu escudo protetor, ou seja, você tem que estar na palavra. Você só tem a proteção de Deus se você estiver na palavra, é ela que te protege. A sua verdade é escudo, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus, que segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, ele foi a verdade revelada, o princípio revelado, o alfa e o ômega revelado, o Logos de Deus revelado. Então ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus também é apresentado como a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então ela que é escudo. Sabe quando nós temos o escudo e proteção? Quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. É verdade, meu amigo, é isso que eu estou te falando mesmo. Quando nós estamos de acordo com a palavra, você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar o Salmo lá aberto, isso não vai te dar proteção se você fizer tudo errado. A proteção de Deus está na obediência. Está dizendo aqui a sua verdade. Que verdade é? A palavra. Ela é escudo. Ela é escudo e proteção. Então nós estamos protegidos quando estamos na verdade. A palavra de Deus fala que o Senhor, falando a respeito de uma parábola, ele fala de dois homens. De um homem que construiu a casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. Aquele homem que construiu a casa na areia, quando ele constrói aquela casa na areia, quando vem o vento leva tudo. O vento sopra e tira a casa, porque ela não tem base. A base dela na areia é fraca. Aí ele fala de um outro homem sábio, inteligente, de um homem que construiu a sua casa na rocha. Aí ele diz que quando vem o vento, quando vem o tufão, quando vem a tempestade, a casa é inabalável, ela continua na rocha, porque a sua base foi feita na rocha. Ele foi inteligente, ele foi sábio. O que Jesus então quer dizer com isso? Aqui aquele homem que construiu a casa na areia é aquele homem que ouve a palavra de Deus. É aquele ouvinte que ouve a palavra, mas não guarda no seu coração, não as pratica. Então ele é como o homem que construiu a casa na areia. O outro homem que construiu na rocha é aquele homem que ouve a palavra de Deus e as guarda e as pratica. Esse é como o homem que construiu a casa na rocha. É sábio. Quando vem ao vento, quando vem ao tufão, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem o coronavírus, quando vem o terremoto, quando vem a fome, quando vem a perseguição, ele está firme, ele está na rocha. Ele não é apenas ouvinte, mas ele é praticante da palavra de Deus. É isso mesmo, meu amigo. A palavra de Deus, ela é proteção. É preciso ser ouvinte e ser praticante, porque o segredo está em praticar, está em obedecer essa palavra. A palavra nos protege. Uma outra coisa interessante é que Romanos ele está dizendo que não tem nada novo, não tem nova era. Tudo é antigo, tudo é desde os primórdios. O pecado mudou só a cor, mas o pecado sempre foi e sempre será pecado. As ações do homem sempre foi e sempre serão as mesmas. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, lá você vai encontrar que o Senhor então está mostrando tudo isso. Ele diz assim: olha, vocês são indesculpáveis, porque Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através dos céus, Deus se revelou através da sua criação, e vocês não acreditaram. Vocês olham para o céu e dizem que não tem Deus. Por isso Deus vos entregou, olha que coisa, Deus vos entregou as suas paixões carnais. Por isso o homem, quando embrenha no pecado, vira uma loucura. Ele faz coisas das quais os seus netos terão vergonha, das quais os seus filhos terão vergonha, das quais os seus amigos terão vergonha, porque Deus os entregou às paixões carnais, às paixões infames. Pessoas cometendo coisas tão terríveis, homens com homem, mulher com mulher, como diz a Bíblia, recebendo então a sua recompensa. Por aí vem as pragas, por aí vem as doenças incuráveis, o desafio para a medicina. São consequências do pecado. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos encontrar resultados
do pecado do homem, resultado de grande sofrimento por causa do pecado. Os homens se esquecem de Deus, olha para o céu e diz que Deus não existe. São indesculpáveis, porque Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através das coisas criadas. É o que ele está dizendo. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, saiba que Satanás, ele é o enganador das nações. Ele quer fazer a verdade se tornar mentira. Ele quer fazer com que a mentira se torne a verdade. Presta atenção, presta atenção. Olha como que nós estamos vivendo hoje em dia. As pessoas parecem que apaixonadas pela mentira. A mentira se tornou algo, parece que pior do que antes. Presta atenção como está vivendo os valores inversos. Tudo isso são consequências da falta de obediência a Deus. Os homens se tornaram amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, rebeldes, inimigos de Deus. É verdade. Satanás está agindo a fim de levar o homem para distante de Deus. Mas Deus mandou seu Filho para te trazer para perto dele. Lá em João, no capítulo 8, versículo 44, está dizendo que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. A mentira foi criada por Satanás. Ele começou lá no céu, na sua rebelião. Ele se rebelou contra Deus. Ele mentiu para os anjos. Ele conseguiu enrolar a terça parte dos anjos de acordo com a palavra de Deus. Percebe o quanto isso é terrível? Veja como que agem os políticos da atualidade. Eles mentem e como se ele estivesse falando a verdade. E as pessoas acreditam, porque eles mentem tão bem que essa verdade, essa mentira é tão bem arquitetada que ela parece ser verdade, até ele está acreditando nas suas mentiras. Mas depois que passa tudo, que eles começam a governar e vocês começam a ver o quanto eles foram demagogos, quanto eles foram mentirosos. São igual Satanás. Satanás mente para poder ter a sua atenção. Ele não te fala a verdade, porque se ele te falar a verdade, você vai virar as costas para ele, porque a verdade é dura de ser ouvida. A verdade é dura de ser ouvida. Meu amigo, não tem conversa, não tem para onde correr. Ou você é ou você não é. Ou você é um servo de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo, não tem meio termo. Talvez eu esteja sendo duro com você, mas essa é a pura verdade. É difícil mesmo ouvir a verdade, porque é bom a gente ser massageado o ego da gente. A gente gosta de ser massageado o nosso ego. Mas é muito melhor você ser confrontado com a verdade do que naquele dia você ser confrontado e não ter mais jeito para você. Ainda há tempo de você se arrepender. Esse é o momento. A verdade, ela pode ser dura, a verdade, ela pode ser amarga, mas ela te salva, ela te purifica, ela te tira do caminho ruim, ela te tira das drogas, da bebida, a verdade te liberta. Tem uma passagem clássica de João 8,32 que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Só tem uma verdade que liberta, é Jesus. E não tem como você servir a Jesus e continuar pecando. Não tem como você servir a Jesus e continuar dando golpe nas pessoas, enrolando as pessoas, sabe, dando calote nas pessoas, mentindo, bebendo, se prostituindo. Não tem como você servir a Jesus e continuar com essa vida que você vai levando. A mentira é doce. Satanás quer te iludir, ele quer te enganar. Ele é ilusionista. Ele é um ilusionista. Ele está aí para mentir, ele está aí para poder enganar as pessoas. Mas você terá a proteção de Deus quando você se arrepende dos seus pecados e você clama a Deus com humildade, chama por Ele, confessa a Ele e você terá a vida eterna. Você terá a vida eterna. Eva ouviu a voz de Satanás e perdeu a vida espiritual, ela morreu. A primeira morte foi essa. A partir daí, nós ficamos à mercê da segunda morte, que é a morte física. Estou falando do Jardim do Éden para cá. A primeira morte deles foi a morte espiritual, depois eles passaram a morrer fisicamente. E tem uma outra morte, que é essa morte eterna, que ela acontecerá
somente para aqueles que não tiveram a vida enquanto estava vivo, pautada na palavra de Deus. As pessoas não se dão conta de que Satanás é o seu mestre. Não sou eu que estou dizendo, senhoras e senhores. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. É a Bíblia que está dizendo. Se você é católico, se você é evangélico, seja lá o que você for, olha, se você tem uma Bíblia em casa, olha na sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, você vai encontrar. As pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não andam de acordo com a palavra, Satanás é o seu mestre. Satanás é o seu tutor, Satanás é o seu guia. É isso que a Bíblia fala. Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Éfeso, uma cidade onde tinha uma deusa, um templo dedicado à deusa, a deusa Diana. Esse templo dedicado a essa deusa era a sétima maravilha do mundo de então. Uma cidade que a sua padroeira era essa deusa. E essa deusa então era a padroeira dessa cidade. E lá se implantou uma igreja do Senhor Jesus. E Paulo escreve aos irmãos de Éfeso dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Para quem Paulo está dizendo? Está falando, escrevendo para os irmãos de Éfeso, aqueles que se converteram. Antes vocês viviam nos seus delitos de pecado, na concupiscência, cometendo todo tipo de pecado. Vocês viviam na desobediência. Vocês estavam sendo guiados pela carne e tendo como mestre Satanás. Aí ele fala aqui, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Servindo a quem? Os espíritos. Que espíritos são esses? Os espíritos imundos. Satanás, os demônios, os espíritos imundos. Satanás é um espírito do mal, um espírito imundo, é um anjo caído. Eles não têm corpos, eles são espíritos. Satanás é um espírito imundo. Ele está dizendo aqui, vivíamos dirigido por esses espíritos imundos. Então, quem vive no mundo praticando todo tipo de pecado, que não obedecem à palavra de Deus, que não serve ao Senhor, Satanás é o seu mestre. O que Paulo está dizendo, não sou eu, é Paulo quem está falando. Apocalipse está dizendo, tanto Apocalipse como Mateus está dizendo que o destino dessas pessoas juntamente com Satanás, é no lago de fogo. É duro te falar isso, meu amigo, mas é a verdade. Talvez você está acostumado a ouvir palavras que massageiam o seu ego, palavras que te massageia o seu ego, que não te confronta, não te faz pensar. Mas não tem outro caminho, só há dois caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o lago de fogo. Aqueles que seguem o caminho que Satanás lhe propôs, a mentira do enganador, do mentiroso, só tem um futuro, só tem um destino. Se não se arrepender, será lançado juntamente com Satanás no lago de fogo. É o que está dizendo Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que ele está dizendo aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13 a seguir. É Jesus quem está falando, meu amigo e minha amiga. Olha o que está escrito: entrai pela porta estreita. Que porta estreita é essa? É aquela porta do caminho estreito, que você não faz o que você quer, que você não vive os desejos carnais, que você não anda segundo a sua própria mente, o seu próprio entendimento, que você não faz o que você quer, você faz o que o seu Senhor quer, se Ele é seu Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz mais aqui: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestido como ovelhas, colocando tudo fácil para você. Nunca você é confrontado.
Nunca você é confrontado a mudar de vida, a pensar o que você tem plantado, o que você vai plantar. São os falsos profetas. Falso profeta, dos sintomas, sabe, das características do falso profeta é que ele não prega contra o pecado. Todos os profetas pregaram contra o pecado, até Jesus. Jesus disse: arrependei-vos, raça de víbora. João Batista também da mesma forma, e todos os apóstolos. Olha o que ele está dizendo: acautelai-vos, ou seja, presta atenção, vigia, olha direitinho, seja inteligente, peça a Deus discernimento, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido de ovelhas. Eles vêm vestido de ovelha, como se fosse homem de Deus. Como se fosse homem de Deus. Mas ele quer apenas arrancar o que você tem. Ele quer apenas, olhando para você com interesse próprio. Ele não quer te confrontar com a palavra, senão você, de repente, pode virar as costas para ele. São ovelhas, são lobos vestidos de ovelha para te enganar. Satanás não vem dizendo que é Satanás. Ele vem como anjo de luz. Aliás, ele vem da forma que você quer. Se você quer que ele venha como anjo de luz, ele vem. Se você quer que ele venha com chifre, com rabo, com fogo saindo do nariz, fogo nos olhos, com dente de vampiro, ele vem. Ele vem da forma que você quiser, meu amigo. Porque ele é mentiroso. Porque ele é um ator. Ele é mentiroso. Olha só o que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, ou seja, dentro deles, são lobos devoradores. Por fora eles parecem ovelha, por fora eles parecem que são pastores, por fora eles parecem que são profetas, por fora eles parecem que são mestres, mas por dentro são lobos ferozes, que querem arrancar tudo o que você tem, que quer arrancar de você proveito. É verdade, viu? Por isso não fala o que você precisa de ouvir, fala o que você quer ouvir. Toda palavra deles para você é só de grandeza. Jesus é o nosso exemplo maior. E a maior vitória de Jesus foi o sofrimento. A maior vitória de Cristo para a igreja foi a morte. A maior vitória de Jesus foi a ressurreição. Jesus é o nosso modelo. Olha os falsos profetas, presta atenção. Mas interiormente são lobos devoradores que devoram as pessoas, que devoram a sua esperança, que devora e te faz pecar, te faz sair dos caminhos do Senhor. São aqueles que andam no caminho de Balaão, que só faz por dinheiro, só faz o que o dinheiro paga para fazer. Cuidado com os falsos profetas. Satanás está para enganar, para iludir, para te fazer pecar, para te fazer sair dos caminhos que Deus propôs para você. Presta atenção, peça sabedoria a Deus. Olha o que ele diz aqui: mas anteriormente são lobos devoradores, porque os seus frutos, pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É pelo fruto que se conhece eles. Gente, você não tem como conhecer um falso profeta se não for pelos frutos. Não tem como. Você nunca vai conhecer um falso profeta se você não olhar o fruto que ele tem, o fruto que ele está produzindo. Porque os falsos profetas fazem até milagres. É verdade. Os falsos profetas expulsam até demônios. Está dizendo aqui, eu vou ler para você. Não sou eu que estou falando, meu amigo. Está falando aqui a palavra de Deus. Eu estou lendo em Lucas, capítulo 13. Está dizendo aqui a palavra de Deus, capítulo 7, aliás, versículo 13 a seguir. Olha o que está dizendo. Vamos ler mais? Olha o que está dizendo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. É pelo fruto que você vai conhecer quem eles são. Não é pela palavra que eles têm.
porque eles são cheios de informações, eles têm entendimento, eles interpretam a Bíblia, sabe, ao seu prazer. Você só vai conhecer os falsos profetas pelo seu fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Que dia é esse? O dia do grande juízo final. As pessoas vão dizer: Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Eu disse: eis que o Senhor diz. Eu profetizei no teu nome, Senhor. Senhor, aí ele está dizendo aqui, ó, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Senhor, eu curei os enfermos no teu nome. Eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermo no teu nome, Senhor. E o Senhor vai dizer para aquela gente: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, vocês que praticais a iniquidade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Vai ter muitas pessoas que expulsam demônio. Vai ter muitas pessoas que profetizaram. Vai ter muitas pessoas que curaram no nome de Jesus, que no entanto vai ser lançado juntamente com Satanás, o mentiroso enganador. Como os políticos, a maioria dos políticos de hoje são enganadores, que tentam enganar a nação. São verdadeiros exemplos de Satanás, verdadeiros exemplos do diabo. Tem enganado muita gente com suas mentiras absurdas. Como que você conhece que eles mentiram? Quando vocês vão ver as obras deles. Aí você vai ver. Muitos falsos profetas vão se encontrar com Deus e vão dizer: Senhor, eu curei, eu profetizei, eu fiz milagres, mas eu não conheço vocês. Vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E eu termino essa palavra aqui dizendo o seguinte, que Satanás ele deseja confundir a mente das pessoas. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva. Quem era a serpente? Satanás. A antiga serpente, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia. A mentira de Satanás é astuciosa, é engenhosa. Ele é terrível. Ele é terrível. Viu? E assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Meus irmãos, eu estou preocupado. Eu tenho tanto medo. Sabe qual que é a minha preocupação? É de Satanás enganar vocês como enganou Eva. Ele é cheio de lábia. Ele é cheio de lábia. Ele tem uma conversa bonita. Ele tem uma conversa que te bota para cima, te massageia, não te faz pensar, não te faz ser confrontado, sabe, a verdade, não há nele verdade nenhuma. Ele é terrível. Eu temo muito que eles venham e mudem a simplicidade que há em Cristo. Veja como é que é Jesus, a simplicidade de Jesus, o Filho de Deus. Abriu mão dos seus atributos, abriu mão da sua glória, da sua grandeza, da sua riqueza e desceu até a terra. Primeiro, ele nasceu em uma estribaria. Ele foi colocado em uma manjedoura, ele não tinha nenhuma cama, um berço. Entende? Viveu na pobreza, Jesus sofreu. Jesus foi um carpinteiro de profissão, gente. Jesus é o nosso modelo, ele é simples, a sua simplicidade. Viu? Presta atenção, olhe, peça a Deus que te dê discernimento, seja inteligente. Olha aqui o sinal que Deus está dando, olha a característica que Ele está dando. Pelo fruto você os conhece. É o fruto que vai dizer quem eles são. Eles pregam e vivem o que pregam. Eu estou lendo um livro do pastor Leonardo Ravenhill. Ele fala sobre um avivamento e lá ele cita lá algo que um pregador disse. Ele chamou todo mundo para orar e fez um desafio e disse: vamos orar por um avivamento, e pediu todo mundo que quisesse com ele fazer oração para o avivamento, e a partir dali
sabe, tirar a comida por um tempo, fazer jejum, orar bastante para que Deus derramasse o avivamento. A maioria das pessoas levantaram as mãos com aquele pregador. E quando os irmãos começaram a orar e foram chamar o pregador, ele estava dormindo. É o fruto. Se eles vivem o que pregam, se eles falam uma coisa e vivem outra, é por aí que você conhece se é falso profeta ou não. Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa produzir no seu coração entendimento. Inclusive eu quero ler mais um versículo para você e aqui eu vou terminar. Olha só, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz o seguinte: a nossa luta, aliás, a nossa arma é poderosa em Deus. A nossa arma é poderosa em Deus para destruir toda fortaleza, toda filosofia. Tem Bíblia que fala toda filosofia, porque a filosofia é uma fortaleza que se levanta contra Deus muitas vezes. Toda fortaleza, toda filosofia que se levanta contra o conhecimento de Cristo, contra o ensinamento de Cristo, levando cativo toda a mente, todo o pensamento à obediência de Jesus. A nossa luta é contra forças maléficas, filosofias terríveis, mentiras filosóficas, diabólicas, antideus, ateísta, humanista. A nossa luta é uma luta espiritual. Vamos buscar esse entendimento, que a nossa mente esteja dominada pela mente de Cristo, levada à obediência do Senhor Jesus. A palavra de Deus é a nossa proteção. O diabo mente, mas Deus fala a verdade. Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade. Um abraço em nome de Jesus.